size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Eu vou plagiar aqui o professor Jaime Rabi, porque nós tivemos uma conversa muito boa anteontem pela rede, e o Alcide, como diretor da instituição, está querendo entender um pouco como é que a gente tem que entrar nessa seara. Você pode participar da reunião, que foi estávamos lá, e ele participou, ele falou: olha, o que vocês têm que fazer? Os novos têm que se tornar essenciais. E aí eu volto lá no sonho, mais delomito ou não. Isso não dá o pulo. Você tem que ser essencial. Você tem que fazer uma coisa que poucos fazem. Você é bom naquilo, tudo. E não tem como crescer se você não encarar dessa forma. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. Hoje o Pipeline Brasil apresenta um episódio especial da série História da Síntese Orgânica Brasileira, recebendo um dos grandes nomes da química nacional, o professor Paulo Costa, do IPPN da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduado em Farmácia Bioquímica pela UFRJ e mestre e doutor em Ciências pelo IPPN UFRJ, o professor Paulo Costa dedicou a sua carreira à construção da Escola Carioca de Síntese Orgânica e ao fortalecimento da química de produtos naturais no Brasil. O professor Paulo Costa fez seu doutorado na Universidade de Grenoble e se consolidou como uma referência nacional e internacional na área. Autor de livros clássicos como Ácidos e Bases em Química Orgânica e Substâncias Carboniladas e Derivados, o professor Paulo Costa é exemplo de uma trajetória que une pesquisa
docência e compromisso com a formação de gerações de químicos orgânicos brasileiros. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Pipeline Brasil, agora nessa nossa série especial a respeito da história da síntese orgânica, e hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui o professor Paulo Costa, do IPPN, da UFRJ, um grande nome da síntese orgânica brasileira e carioca. Então, desde já, eu te agradeço muito, Paulo, por ter reservado um pouco do seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu também devo agradecer a você. É uma oportunidade muito boa de repassar as coisas, tudo, uma iniciativa bastante importante. E os mais jovens precisam conhecer a história para escolher as melhores possibilidades, vamos dizer. É verdade, é verdade. Paulo, eu queria começar, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa curiosidade. Você se graduou em farmácia pela Sim. UFRJ na década de 70. Eu queria entender um pouquinho, primeiro, como é que foi essa escolha por farmácia, porque eu acredito que naquela época o curso de farmácia ainda não era um curso tão grande como ele se apresenta hoje, né? Na UFRJ é um curso super desenvolvido, com muitos alunos por semestre, mas eu acredito que naquela época não era bem assim. Como é que foi essa escolha? Se teve alguém que te motivou a escolher o curso de farmácia? Como é que isso aconteceu? Olha, Rodrigo, eu fiz toda a minha formação, né, do primário, ginásio científico, na nomenclatura antiga. Quer dizer, então eu fiz em escola pública, né? Era de uma família classe média e tal, e o ensino público, além de ser gratuito, era o melhor na ocasião, Verdade. podia ter. Então eu fiz quando eu estava no curso na parte do científico, né, os últimos 3 anos de formação, eu tive 3 professores fantásticos, né? O professor Fabiano, ele era meu professor de física e ele fazia doutorado na COP, né? Professora Daisy era minha professora de biologia e ela professora do Instituto de Biologia da UFRJ, né? Que legal. Então, eram pessoas assim que estavam bastante ligadas, né, à faculdade e o Fabiano, e eu conheci também um professor de química orgânica, que era professor da Marinha, chamado Marinho, professor Marinho. E o Fabiano, depois de uns meses, ele falou: "Você vai fazer vestibular e tudo?" Eu falei: "Eu estou esperando o ano que vem fazer um cursinho." Ele disse: "Não, eu te ofereço uma bolsa gratuita e você se mexe com a gente, quem sabe você consegue passar." Eu disse: "Pô, eu te agradeço, vou fazer sim." Eu estudava à noite, fui fazer a parte da manhã lá. Chega no primeiro dia, tinha um lugar só disponível, eu sentei entre 2 pessoas, 2 colegas que foram meus colegas depois, Leonardo e o William. "E conversa daqui, conversa dali, vocês vão fazer o quê?" Perguntei eu a eles. Eles: "Nós vamos fazer farmácia." Eu caí duro, eu não sabia nem que existia o curso. E eles me explicaram o que era e tudo. E eu, como já havia feito esses, vamos dizer, onde você vê a tua tendência, aqueles testes Sim. vocacionais, e tinha dado química e biologia. Eu falei: "Poxa, eu vou experimentar." Né? Então, em vez de fazer para química e tudo, eu fiz para farmácia, porque eu achei que tinha mais vínculo com a biologia. Mas foi meio no escuro. Quando eu cheguei lá, que eu assisti primeiras aulas da professora Alice Terra, eu falei: "Já encontrei o meu pedaço." E com 3 meses eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa com isso, sabe. Então foi muito muito bom. E ter ali na faculdade de farmácia a interação com o NPPN, o CPPN na época, que trouxe professores estrangeiros, então era um privilégio, Rodrigo, porque tinha o Isso, Chapin Gilbert. isso ainda na Praia Vermelha, né, Paulo? Praia Vermelha, na Praia Vermelha, eu sou da Praia Vermelha. Tinha o Benjamin Gilbert,
o Kit Brown Jr., Caramba! Baker, era uma turma muito boa, sabe? Então a gente vivia como se tivesse ido ao exterior. E daí o NPPN muda para o Fundão, nas dependências do Instituto de Bioquímica, e lá eles se desenvolvem bastante. E o NPPN, nesse período, também dá os cursos de Química Orgânica para a Faculdade de Sei. Farmácia. E essa interação lá nos antigamente foi muito importante, porque se você nota, o primeiro grupo de cientistas do nosso estado, né, que aconteceu na década de 80 e 90, a maioria na área de orgânica eram É farmacêuticos, verdade. É né, eram verdade. os farmacêuticos. É verdade. Então, isso mostrando que aquele ensino, aquela maneira de levar e de passar as coisas estava muito, muito boa, sabe? Eu me Você, considero assim, um cara que foi agraciado com essa possibilidade, sabe? Não sim, fui eu que você chegou a ter, tivesse ido. você chegou a fazer iniciação científica no NPPN ou no CPPN ainda Fi- durante a graduação? Fiz. Eu comecei trabalhando com o Gilbert, fui Que legal. estagiário dele, e no finalzinho do meu estágio, ele falou assim: olha, o professor Eliezer, que o Eliezer era um mestrando, Sei, sei. ele está precisando de uma ajudazinha, será que você pode dar uma força para ele? Tem tempo para fechar? Aí eu sempre brincava com o Eliezer, eu cheguei a ser estagiário dele por isso. E E é foi, engraçado, né, Paulo? A gente pode até comentar sobre isso ao longo da nossa conversa, mas esse é um link muito interessante, porque você começa trabalhando com EBS, ao longo da sua carreira, você um pouco que se descola da química medicinal durante um determinado tempo, trabalhando com metodologias sintéticas, e mais ao final, não ao final, né, mas assim, no último terço, né, da sua carreira que ainda está caminhando, você volta para a química medicinal, né? Isso eu acho muito interessante, principalmente sabendo dessa interação sua com Eliezer lá no início, quando você nem imaginava todo esse caminho que você ia percorrer. o Eliezer foi para mim, né, na minha geração, tanto o Eliezer quanto o Ângelo da Cunha Pinto foram os meus faróis, né? Eles 3 anos mais velho que eu, 2 anos mais velho que eu, com uma experiência de vida enorme, política, inclusive, foi para mim realmente um privilégio, uma oportunidade muito interessante ter encontrado e entrado na universidade nessas condições, né? Foi muito bom, muito E, estimuloso. e quando você menciona esse ambiente fantástico, do NPPN nessa época, não fica muita dúvida na minha cabeça que você não tinha outra opção a não seguir na pós-graduação para o mestrado, né? Porque devia ser fascinante estar Exato, trabalhando no meio daqueles nomes. Eu queria que exato. você falasse um pouquinho como é que foi o teu mestrado e doutorado, mas antes, eu queria que você situasse para a galera que não tem muita noção de como é que era rico nessa época química orgânica do Rio de Janeiro, né? Quem eram os professores que estavam no NPPN nessa época? Tinha o Gilbert, tinha Jaime Rabi, Tinha tinha Paul Baker. Quem mais estava no NPPN? o Gilbert, Paul Baker, Jaime Rabi, o Richard Pintin, que teve Sim, pouco tempo e era um sintético, e no NPPN também Gilbert havia montado um laboratório de avaliação biológica, uma, uma coisa totalmente à frente do seu tempo, né? Nós que tínhamos legal. laboratório de avaliação biológica que depois, com a saída do Gilbert para a Marinha, ele perdeu um pouco essa vocação mais coletiva, mas ainda foi um laboratório bastante atuante. Então, Kit Brown, ele trabalhava com borboletas,
fazia síntese, produto natural. Quando ele saiu do NPPN para ir para a Unicamp, e eu conversei com ele, e aí, professor, como é que vai ser lá e tudo? Tô muito animado. Eu fiz concurso, agora sou titular do departamento de biologia. O Gilbert era a mesma coisa, sabe? Ele, na época da guerra, antes de vir para o Brasil, foi obrigado a trabalhar na parte de síntese, que a Inglaterra tinha que fazer as suas matérias-primas, e, ao mesmo tempo, era um apaixonado da química de produtos naturais. Então, ele Legal, vive bem como um cara que fazia as duas coisas que relativamente legal. bem, né? E, para nossa sorte, dos cariocas, encontramos esses caras no mesmo lugar no NPPN. Foi uma época de ouro, vamos dizer assim, né? Foi, Porque foi. realmente é muito interessante. No seu mestrado e doutorado, Paulo, eu acredito que principalmente no mestrado, né, é, não existiam muitos recursos financeiros para desenvolver pesquisa, apesar de termos mentes brilhantes no estado. A situação tanto de infraestrutura, de materiais e de equipamentos não era tão avançada assim quanto comparado, por exemplo, com o exterior, né? Como é que era a decisão no que se trabalhar naquela época? Se valorizava muito o que se tinha acesso dentro do Brasil e por perto, ou era possível arriscar e ser ousado em tentar fazer coisas que estavam completamente mais distantes? Olha, o NPPN, além desses cientistas que eu mencionei, tinha uma pessoa que foi fundamental, era um grande professor, menos, vamos dizer, produtivo, no sentido do que a gente vê hoje, mas foi uma pessoa importante, foi o Afonso do Prado Seabra. Então, Sim, é Seabra verdade. influência muito grande na UFRJ, e ele conseguiu trazer para o CPPN a primeira central analítica da América do Sul, né? Que legal. Então, eu, quando entrei na universidade, eu estavam montando a ressonância, massa, HPLC. Então, Que legal. ali disso eu não posso reclamar, porque eu fui um privilegiado e nós éramos apoiados pela Finep, e depois isso acabou, né? Mas até em sermos incorporados pela universidade, o pagamento do Gilbert, Pitt Brown, era tudo pela Finep, né? Caramba, que legal. Finep era uma conta de, a cada 2 anos as pessoas ficavam em pânico, porque tinha que renovar o projeto, né? E depois fomos todos absorvidos, e foi o Seabra o grande nome nisso, sabe? Foi Legal. realmente um nome. E aí, então, você fez o seu mestrado no NPPN e depois você fez o doutorado no Instituto de Química. Acredito que essa transição deve ter acontecido porque não havia doutorado ainda no NPPN, Isso, certo? exatamente, exatamente. E quando você Eu, foi fazer o doutorado no Instituto de Química, você fez o doutorado com quem no Instituto de Química? eu fiz com o Jaime mesmo, porque Então, o Jaime orientava pelo Instituto de Química. eu quando me inscrevi, eu sugeri que gostaria de trabalhar com ele, e o Instituto não teve nenhuma. Eu disse, ok, tá. Então, na época, Ângelo trabalhou com o Barney, Ah, né? legal. Alguns de nós trabalhamos com pessoas dali do CPPN, mas submetidos ao regime créditos e tudo lá do Instituto. Foi. Paulo, como é que você fez o seu doutorado aqui no Brasil e logo depois você foi para um pós-doutorado na França? A gente já comentou aqui com outros participantes do nosso podcast, que é muito interessante essa época no Rio de Janeiro, onde muitos pesquisadores cariocas tinham um laço estreito com a França, né? Você foi para Exato. Grenoble, Fernando Coelho teve também na França, Mário Vasconcelos, Sérgio É, Pinheiro. Então, assim, a turma do Rio de Janeiro se encontrava na França.
Conta para a mim um pouco. Marta de Brasília, Ah, foram isso. mais de 12 pessoas, Rodrigo. Caramba, É, caramba. o Andrew Green, que era o coordenador, ele teve uma época que recebeu muitos estudantes. Mas se eu posso te contar um pouquinho da história, Claro, eu, claro, por favor. eu era estagiário do Eliezer, né, que o Gil me botou de estagiário dele. E tem um dia ele falou, queria apresentar uma pessoa a vocês. Ele trouxe ao NPPN o professor Pierre Crabet, que era um Sei. grande nome da Organização Mundial de Saúde, um químico famosíssimo, né? Então nos apresentou e tudo, e lá pelo final da conversa já estava acertado que o Eliezer iria para Grenoble, porque ele estava para defender a tese, o Gilda falou, não, você não vai ficar aqui comigo, nem nada, você vai trabalhar com o cara. E aí o Eliezer partiu. E quando ele estava já nos finalmente da tese, o Pierre Crabet faleceu num acidente de automóvel. E o Andrew Green foi obrigado, não tinha outra alternativa, a assumir o laboratório. E ajudou o Eliezer no final, e Eliezer chamou ele para o Brasil, eu o conheci pessoalmente, tinha uma empatia enorme, e dali a coisa foi fluindo, eram muitos brasileiros. No tempo que eu fui, eu estive duas vezes lá. Da primeira vez tinha Fernando Coelho, tinha Arão, que era de Minas, Jane, que era uma mineira também, era um grupo, sabe? Ele espalhava os brasileiros entre os três laboratórios, senão vocês ficam falando essa língua aí. Eu não... Isso é muito interessante, né? Como que isso também foi mudando ao longo dos anos e a gente foi, vamos dizer assim, capaz de ir soltando os estudantes por outros países, né? Diversificando também nos grupos, né? Isso é muito interessante. Mas eu acho, e eu sempre comento isso com os meus colegas, que o papel dessa primeira turma, vamos dizer assim, de brasileiros na Europa foi muito importante para que as pessoas reconhecessem também o valor e a capacidade dos pesquisadores do Brasil. Então, assim, Exato. isso foi importante para que a gente tivesse as portas abertas na Europa, nos Estados Unidos. Porque o pessoal É, de São Paulo ia muito para os Estados Unidos, o pessoal do Rio ia pois mais para a Europa, eram visões diferentes de caminhos a seguir. exatamente. Depois, num dado momento, eu gostaria de retomar alguma coisa sobre esse ponto aí. Mas é verdade, o Rio e São Paulo têm uma formação em síntese bem diferente. É verdade. Vamos dizer que, felizmente, Sei. então, enquanto que a química veio com os alemães para São Paulo, né? Depois com o Nicola Petragnani, que era italiano, e dali vem Comaceto, Tim Broxson, vem Helena Ferrari, vem uma galera onde usa reações para produzir intermediários para a síntese total. E no Rio, quem bota tudo é o Gilbert. Todos os projetos do Rio de Janeiro que começaram são do Gilbert. Ele era um cara, um coração enorme. Ele bolava e te dava. Não, não, acho que vale a pena, estuda aí. Ele fez isso com vários de nós, né? Então, o Gilbert era um E cara qual era a diferença de abordagem principal que você identifica nessa Rio-São Paulo, vamos dizer assim, nessa comparação Rio-São Paulo? Pois é, os paulistas procuravam encontrar as moléculas que coubessem nas suas desconexões das reações que eles desenvolviam. Entendi. Também bastante produtivo em metodologia. E os cariocas olhavam moléculas bioativas que se parecessem com produtos naturais abundantes para trabalhar nessa conexão. As Entendi. mais simples, mas elas têm mais objetividade, produtos para avaliar, então uma coisa mais ou menos contrabalançou a outra. Sim. Eu acho que as duas vertentes são interessantes e se complementaram durante muito tempo, né? Agora, felizmente, né, Rodriguinho, o Rio já misturou, É, né? São Paulo já misturou. São Paulo é é. muito bom em medicinal agora, e o Rio é muito bom na área de química orgânica, né?
os novos valores, né? Não tem a menor dúvida que foi acertado para a gente. Eu acho que do ponto de vista de estruturar uma área, eu acho que foi fundamental, até para que você tivesse capacidade de concorrer em linhas diferentes, né? Não na Exato, mesma linha. E isso, exato. assim, ao longo do tempo é praticamente impossível você impedir que essas coisas não se sobreponham, mas inicialmente eu acho que é uma abordagem super, super interessante. Porque quando você olha o Rio, o que que o Rio fez assim, de cabeça, né? Derivados do Lapachol, beleza. Sim, Derivados do Safrol. Toda a química de certerpeno-lactonas que foi é feita pelo verdade. Rabi, um trabalho fantástico, né? Então, é bem, bem interessante. A gente vê o carimbo de identidade em cada linha, sabe? Da onde elas vêm. E se a gente explorar um pouquinho mais, saindo um pouco da vertente sintética, mais para química orgânica de química fina, né? A gente pode lembrar do professor Cláudio Costa Neto com a questão do Verdade. xisto, da química de xisto, de como beneficiar Exato. aquilo. Então, assim, tem uma, tem uma química muito forte ali de você aproveitar o que você tem de Exato. valioso no Brasil para poder desenvolver tecnologia. Cláudio botou vários intermediários que eram usados pela comunidade carioca, faziam parte das práticas e Sim, tudo. Dom Brau, né? Dom Brau. Muito interessante. Foi não, ainda era um grande nome. Impressionante. A última vez que eu conversei com ele, eu fiz um vídeo com ele também, conversamos aberto. Encontrei com ele há pouco tempo atrás, e fiquei impressionado, né? Ele Poxa, está muito bem. tem a forma que ele tem. Não, e estou tentando agendar com ele. Professor Cláudio, você está na nossa lista, hein? Não, Mas, é, é, voltando lá para o seu pós-doutorado, é, qual era o projeto? Assim, qual era a ideia? Ou era uma ideia mais livre? Você tinha mais liberdade para fazer o que você quisesse? não, essa no pós-doutorado, o Eliezer vinha puxando a carroça, ele estava na frente da gente pela idade, pela competência que ele teve para fazer aquilo e tudo. Então, tu podia repetir a pergunta, Rodrigo? Não, Eu estou querendo saber qual era o projeto do pós-doutorado. Assim, pode ser que ele então, fosse muito, muito amplo, mas uma ideia, assim, a linha principal. nesse momento, Eliezer ainda não havia feito uma decisão total pela química medicinal, mas foi altamente influenciado pelo RKB, que era da Organização Mundial de Saúde, né? Então, esse negócio avançou bem. E como o Eliezer tinha uma ótima ligação com o Andrew Green, e o Andrew Green era um químico sintético mesmo, né? O negócio dele era um síntese totais, terpenos e tudo. O Eliezer falou: Temos que fazer uma molécula aqui, porque ela se chama brasilenol, foi Olha, isolada, uma planta brasileira, foi publicada no Journal Natural Products por estrangeiros, não é possível uma coisa dessa. Então, esse foi o nosso primeiro projeto, motivado por essa birrazinha. E legal. depois o Andrew Green veio incluindo moléculas isoladas pelo Ângelo, terpenos da nossa comunidade. Então, ele fez um segundo é, pool de sínteses onde a gente preparava essas substâncias isoladas aqui, né? Quer dizer, foi uma interatividade muito grande. E fundamental nisso tudo foi também o Timothy Brox, porque o Timothy Brox se deu muito bem com o Andrew Green e as ideias que resultaram na tese do Fernando Coelho e tudo tem uma contribuição imensa assim, no diálogo com o Green para fazer aquilo que eles fizeram. Foi a primeira vez que eu vi numa síntese, etapa final, fazer uma reação SN2 num grupo de saída terciário. Ai, meu Deus, aquilo me complicava a cabeça doidado. Mas o Green tinha essa pegada, sabe? Ele tinha boas sínteses,
a reação de ciclo-adição, né, com sepenos, a quiralização, e ele foi através do Eliezer e do Andrew Green, e mesmo através de mim, que nos demos muito bem, ele foi um mentor, de uma certa maneira, para a comunidade, sabe? Legal. E assim, de que forma esse período que você teve lá no Grêmio, ele vai ser importante para a sua volta ao Brasil e você poder estruturar o seu grupo de pesquisa e definir o caminho que você queria seguir como líder e de linhas de pesquisa a desenvolver aqui no Brasil. Lá o estágio com o Andrew Green foi importante porque nós não tínhamos no NPPN, tínhamos uma química de produtos naturais. O Eliezer volta da França em 77, pô, passa 2 anos. Então, até aquele momento, Rodrigo, não havia procedimentos de síntese, não sabia fazer solvente seco, reação assim, reação assada, nada, 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 nada. Então, Eliezer foi quem introduziu isso na tese do já falecido ex-professor Aníbal e Luiz Nelson. Então, Sim, eles fazem esses trabalhos de síntese bem interessante. Nós passamos, então, a reformar os laboratórios, dois laboratórios do INPPN, para que eles pudessem atender. Você que trabalhou lá um tempo, né, o 29 era mais ou menos, bom, aqui a gente pode fazer síntese se guardar esse espaço, né? E foi, eu acho que foi isso que norteou, né? Depois cada um foi fazer as suas coisas, mas de uma certa maneira esse grupo se manteve conversando, seja para fazer eventualmente uma colaboração, para influenciarmos uns aos outros. Foram pessoas que, além do conhecimento científico, eu tive uma interatividade pessoal fantástica, sim, né? Muito boa sim. mesmo. Beleza. Qual foi o primeiro projeto ou um dos dois primeiros projetos que você teve quando retornou ao Brasil e estava com o seu grupo iniciando no NPPN? Qual que foi o mais desafiador, assim, que você se lembra? Bom, no início, para encontrar um espaço de trabalho, né, havia um projeto que o CNPq dava um pequeno recurso para você fazer produtos que constavam na lista da Rename. Olha, Então, legal. a minha primeiro trabalho foi a síntese da papaverina. Então, eu pegava o safrol, eu trabalhei com a isozonólise para cortar um carbono e Legal. aproveitava esse fragmento para as duas unidades e tudo. Foi um trabalho interessante. Mas a FINEP queria uma coisa de um certo scale-up e tudo, que na hora de mostrar o relatório, eu falei, sinto muito esse pedaço, eu não sei não. Mas eles foram compreensivos. Foi o meu primeiro. E depois, quando eu voltei com o Green, eu não quis fazer nada na direção, porque eu achava, do vista sintético, os trabalhos complexos para a gente fazer aqui. Mas eu estive com o Jean D'Angelo, e ele desenvolveu aquela química de Minas Gerais, e era uma coisa fantástica, era uma química muito simples, né, mas era um auxiliar geral, não era catálise. Mas Sim. ainda assim, fizemos bastante coisa ali, quer dizer, e aí eu entrando na área da catálise, usando essas iminas do D'Angelo, usando auxiliares gerais que a gente preparava a partir do pneu e tudo. E aí, o momento que um professor que era da farmacologia, no fundão e lá de Maryland, ele falou: nós vamos fazer um Pronex. A gente nem sabia o que. Mandou 5 pessoas falarem dos seus trabalhos. Quando ele chegou no final da reunião, ele falou: vocês dois ficam aí que a gente vai conversar. Aí eu ia dizer. E nós fizemos ali o primeiro Pronex, né, o primeiro trabalho multidisciplinar do Que Brasil. legal. Que Foi legal. tinha médicos, farmacólogos, farmacêuticos, químicos e tudo. Então, isso me
um estímulo enorme, né? Mas, em compensação, eu tive que andar bem mais devagar com a síntese para poder fazer as duas coisas, mas não me arrependo. Por isso que, recentemente, nos últimos anos, eu voltei mais um pouco para a síntese, porque eu estava com uma certa saudade da síntese, né? E isso que você comentou agora é muito interessante, porque me traz memórias da minha época de iniciação científica, no NPPN, porque você falou da ozonólise. Eu lembro, a gente conversou recentemente com o Fernando Coelho, e ele comentou sobre das ozonólises que ele fazia com o Jaime Rabi. Eu acho que ou foi ele ou foi o Roque que comentou sobre isso. E aí eu lembrei, Deve ter sido o Deus, rock. foi o Roque, foi o Roque. E aí eu É, lembrei, de eu usando o equipamento de ozonólise que você tinha no seu laboratório, para fazer os auxiliares de quiralidade também, que o professor Mário Vasconcelos trabalhava, é e a gente verdade. fazendo ozonólise do beta-pineno para gerar Isso, nopinano tá? e depois poder fazer as adições a carbonila e gerar lá o É, derivado. Realmente. E hoje eu me vejo trabalhando com ozonólise novamente, então, assim, é uma sensação muito interessante de poder ver você falando disso, de uma reação que às vezes é um pouco renegada, porque pode ser um é, pouco perigosa e tal, mas que oferece uma funcionalidade muito interessante, né, quando você trabalha com a reação de ozonólise. Então, só me deu essa lembrança é. gostosa da época do meu mestrado. O curioso é que a ozonólise, o Benjamin Gilbert tinha um ozonizador industrial na Marinha. E você pode me dar? Pô, não vai fazer nada aí. Ele me deu. E, rapaz, a gente foi ozonolizar o safrão, foi muito ruim, mas foi muito ruim. O produto era a plaquinha na plaquinha, era do início ao fim, um monte de man. Aí ele mexe daqui, mexe dali. O Jânio estava fazendo esse aparelho de ozonólise a partir de um bebedor de água, Sim, né? sim, E aí, ali, o máximo que dava era 0,3% de ozônio. E eu diminuí um pouco mais e tudo, a ozonólise do safrão passou a dar quantitativa, produto para tu levar para o espectro logo. Porque o safrão ozonolizava o anel. é. Pegava o metileno dióxido, né? Aí nós Quebrava. fizemos um trabalho na tese do Sérgio, onde a gente abriu, fizemos derivados do ácido mucônico e tudo, mas foi bastante interessante. Esse aparelhinho de ozonólise é fantástico. Se você quer ter coisas seletivas, tem que ser concentrações muito, muito baixas. É Você já verdade. Não, aprendeu isso isso? são lembranças muito boas que eu tenho do meu tempo lá de RPP. Você pegou uma fase boa, o Otávio estava sempre por lá, né? Sim, O Mário e tudo, muito, muito, muito bom mesmo. com Era, certeza. E Paulo, assim, ao longo da sua, do desenvolvimento do seu grupo, né, uma coisa que é muito interessante que eu vejo é que você conseguiu, ao longo desses anos, manter as suas colaborações com a França e expandir também a colaboração com outros grupos internacionais, né? Eu acho que isso mostra bastante do reconhecimento da química que você desenvolveu. E aí, avançando um pouquinho, mas a gente pode depois voltar mais um pouco. Eu queria que você falasse um pouco de como que chegou nessa colaboração com o pessoal de Alicante, com a Carmen Nájera, toda essa química que vocês desenvolveram em parceria. a Nájera, para mim, Carmen Nájera, é uma grande amiga, cara, nos tornamos muito amigos, mas aconteceu da seguinte forma: eu estava fazendo a minha reentrada na síntese. Mas eu nunca tinha feito uma reação com palácio, acredita? Catálise. Eu tinha feito outras coisas. Aí eu falei assim, vou fazer esse negócio. Tinha uma aluna, a Thalita, era uma boa aluna, começamos a fazer a química e tudo. Daqui a pouco eu bati no nome dela
e aqueles catalisadores robustos, reação em água, não sei o quê. Puxa, esse negócio parece bom. Aí vou ver o Demóis de Santa Catarina, a Carmen ia dar uma conferência. Aí ela deu, eu chamei ela para a gente conversar. Falei, professora, a senhora faz todas as reações que eu gostaria de fazer. Se a senhora puder me ajudar da medicinal, voltando para a química orgânica e tudo, mas eu preciso que a senhora concorde em fazer temáticas do interesse nosso. E justamente estou lhe recorrendo. A senhora é uma pessoa, obviamente, com maior capacidade que a minha nesse terreno. Ela falou, sem problemas, o que eu gosto são das pessoas. E dali fizemos dois, o CAPS Café Clube, depois ela foi professora visitante especial, e eu tive com ela, assim, 6 teses de sanduíche e Caramba, alguns toques que ficaram lá, né. E especialmente na área de catálise, as pessoas do meu grupo que aprenderam catálise, no final foram todas, a e o Sansano, né, que eles eram um laboratório muito respeitado na área de catálise lá. sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a colaboração de vocês começou no momento onde os catalisadores da Carmen estavam no auge, né? Então, assim, Do foi um auge, momento ótimo, é foi um verdade. timing perfeito para essa colaboração. Mas você comentou uma coisa que eu acabei não falando anteriormente, mas eu vou puxar aqui agora. Você falou que encontrou com ela no Bemóis, né? Foi. E eu queria dar a sua perspectiva da importância do Bemóis para a área de síntese orgânica no Brasil. Ô, Rodrigo, é definitivo, né. Olha, você tem 2 maneiras de fazer alguma coisa, ou você não toma conhecimento, fica no teu mundinho fazendo o o como os espanhóis vão dizer, mais de lo mesmo, eles gostam muito de usar essa frase, ou então você vai ter que partir para encontrar caminhos novos e tudo, né. E, então quando eu encontrei a Carmen, também eu vi que você até podia ter aprendido sozinho e bater mais cabeça e tudo, mas então ela depois de e também trabalhamos, aí era uma coisa mais dela, porque nós dividimos, assim, uma parte eram aqui o Brasil enormemente, a outra é aquela ela fazia reações genéticas, mas não alfarilação, então trabalhou comigo em outras reações. E o perdi o falar aqui, mas a Carmen, ela tinha uma coisa muito interessante, passava para falar conosco que estávamos trabalhando lá, tinha uma capacidade de sumarizar e de endereçar, e cada vez que eu conversava com ela, eu falei: "Um dia eu chego lá", porque era fantástico, sabe. Então, foi muito interessante, porque eu falei assim: "Olha, em palágio, eu não tenho nada para te dizer, só tenho a aprender. Agora, se você quiser fazer as entradas para fazer produtos criativos, aí nesse caso pode ser o contrário, porque eles não têm alvo extinto, eles trabalham mais nos dias. Então você oferecer uma estrutura interessante, para eles era muito bom também. Então, E assim, o que eu acho, continuo achando muito interessante da sua abordagem, principalmente a síntese dessas moléculas que vão ser testadas para atividade biológica, é que você foge da química mais simples. exato, Então, você exato, utiliza metodologias mais complexas, como você próprio já mencionou, que é a utilização desses catalisadores de paládio para fazer moléculas bioativas quando, eu não vou falar na sua maioria,
Mas a química medicinal normalmente costuma usar uma química um pouco mais simples para poder gerar uma biblioteca ainda maior. Então, Uhum. eu acho que isso foi um diferencial, não foi? Da sua abordagem para essas moléculas com atividade biológica? Exato, exato. E você pode fazer também, né, por exemplo, nós fizemos uma série de estudos de ACR usando alfarilação. Não tinha problema nenhum, por catalítico, baixa quantidade, tudo, a gente e aí eu incorporei com ela, disse: "Olha, eu tô fazendo por causa desses produtos", depois publicamos a parte da biologia, foi bem interessante mesmo. E eu acho que, de certa maneira, eles gostaram também da interação, porque ideia de molécula eu tinha dessa, eu não sabia era fazê-las Sim. adequada, talvez ainda, né. Então, ela ter aceito entendido que era preciso fazer um pouco do que a gente precisava, porque precisa ser bom para os 2 lados. Foi muito bom. A Carmen veio aqui ao Brasil, sei lá, em 10, 12 anos, ela veio umas aqui no Rio, né, umas 5 vezes, eu fui à Espanha também. Miguel Ius, você deve conhecê-lo Sim, também, sim. grande figura, Pessoas são muito fantásticas. é, E é sempre mais fácil colaborar quando você tem pessoas assim, é, pessoas tão boas, né, como a Carmen e o Miguel, né? pois é, facilita muito, Facilita facilita. muito, facilita muito. E Paulo, assim, além disso tudo de fazer colaborações com grupos renomados como o da Carmen, e desenvolver essa tecnologia para fazer essas moléculas bioativas, você sempre teve um grupo muito povoado, muitos dos meus amigos passaram lá pelo seu grupo de pesquisa. Além disso tudo, você ainda teve tempo de reunir esforços para fazer, entre outras coisas, 2 livros que eu diria que são 2 marcos na química orgânica brasileira e deixa o pesquisador químico orgânico carioca muito feliz de poder falar que foi feito por um pesquisador do Rio de Janeiro, que é o livro de ácido bases e o livro da química de compostos carbonílicos, né? Exato. Como que surgiu essa ideia? Qual foi o tamanho desse desafio? Assim, qual é a sensação hoje de você olhar para essas 2 obras e falar assim: "Pô, a gente conseguiu fazer isso"? Olha, Rodrigo, eu gosto muito de dar aula. E eu costumo dizer, assim, que estou mais à vontade lá com os colegas e tudo, eu me considero mais professor do que pesquisador, intimamente, sabe. Sim. Tenho um trato muito especial com isso. Então, a gente precisava fazer uma atualização, porque, para você ver, o nosso livro com eu, o Pires, o Mário e Sérgio, nunca tinha sido usado o orbital molecular em química orgânica, pô, já tem tantos anos. Então nós tratamos a coisa dessa forma e tudo. Eu acho que isso impactou muito. Depois, quando a Royal Society nos pediu uma versão desse livro, então nós tivemos que botar um pedaço em inglês, porque eles aprovavam. O primeiro relator diz assim: "Esse livro não serve para nada, estudo e teoria das ligações de partícula orbital molecular", deu um pau no livro total. E veio o segundo, eles pediam, 2 pessoas, o segundo livro é sensacional. Une as 2 teorias, claro, excelente para o estudante. Falei: "Puxa vida, ainda bem que eles pediram para 2 pessoas". E ali nós fizemos uma versão em inglês que contou com a presença do Peter Matthijs também, que ficou bem interessante, sabe. Saiu uns 2 anos. E o ácido base eu tô com uma versão nova que eu não consegui terminar. Era para ter terminado isso agora no meio do ano, mas eu quero
se tudo correr bem, após ele estará pronto. E você vê, Rodrigo, como é importante fazer livros adequados e modernos. Vou te dar um exemplo. O tema ácido base foi tema de concursos nos últimos anos. Quase todos os concursos tinham a reação ácido base. Ou entradas para pós-graduação, reação ácido base. Tem a bibliografia. Aí você vai olhar os livros da bibliografia, mas não tem na bibliografia um capítulo ácidos de base. Não é, não é meio esquizoide? E para quem não conhece, bom, quem não conhece, como diz um famoso cara do rádio, quem não conhece está vivendo errado, né? O livro de ácidos e bases, ele é fantástico. Assim, na minha opinião, eu adoro o livro de Carbonilla, adoro, mas o livro de ácido e base eu acho realmente, assim, diferente de tudo de tudo que tem na literatura. É verdade. É óbvio que o de Carbonilla você junta as teorias do orbital molecular, da ligação de valência, é legal, beleza. Mas o que tem no livro de ácido e base você não encontra junto em lugar nenhum. Ele é realmente um livro que precisa ser lido, e eu costumo, quando eu dou aula de química orgânica e eu tenho que apresentar ácido base, eu dou aquele livro da primeira página até a última página, porque o cara que estuda química orgânica tem que saber aquilo, porque é realmente, assim, fantástico. Eu espero no ano que vem poder te presentear com o volume para você fazer isso com essas atualizações, Com esse certeza. material atualizado. Porque o Pierre, é muito importante, né, que eu mal assisti às aulas dele lá de Química Orgânica Avançada, para fazer uma recuperação, assim, e o Pierre botou a questão a ionização que só depende da estrutura, né? O efeito intrínseco. E aquilo que você separa. Então, quando você separa o efeito intrínseco e depois tu tem um dado insolvente, tu pode ver a solvatação, embora a gente não tenha pisado muito no acelerador, que o assunto é complexo, os estudantes têm a ideia que o Sim. buraco é mais embaixo. Eu acho que plantar semente, né? Falar, ó, não é só isso. Tem mais coisa ali. Plantar semente na cabeça do estudante, eu acho que isso Exato. é fundamental. E uma outra coisa que vem agregada a isso é da gente ter livros de conteúdo bastante profundo, escritos em português, né? Que, assim, por autores brasileiros, não é uma tradução do que veio lá de fora. Eu acho que isso também é muito importante, né? O Cover nos falou isso quando a gente pediu ele para escrever. Ele falou: Olha, Paulo, vocês falam em inglês, eu mal tudo, mas escrevo razoavelmente. Mas muitas pessoas no Brasil não têm como pegar um tema mais complexo e, ao mesmo tempo, vencer o obstáculo da língua. É importante fazer. Ele nos deu uma força danada, o Cover, esse livro. E eu também acho isso, sabe? Eu também acho isso. Então, a minha ideia é sugerir a SBT, estou devendo essa carta, eu te pedi que fizesse, eu quero, porque os livros com a Edith SBT, os dois primeiros foram meus não, meus colegas, essa turma aí, Mário, é, nós fizemos pela Edith SBQ. Depois, o de derivados carmolinados, a segunda edição, nós fizemos pela SBQ, mas nós pagamos a edição, porque estava com pressa para lançar o lance e tudo, e o Piri e eu achamos que é uma coisa que tinha que ser feita. Embora trabalhamos que nem adoidado anos nisso e não ganhamos um tostão, mas também não perdemos um tostão. Já está Sabe? E valendo, o né? está por aí, né? É bastante usado. Isso me dá um prazer muito grande. E eu tenho certeza que esse material, assim, ácidos e bases, como é que você dá ácido base, Rodrigo? E logo depois, você não dá.
o subsídio para o cara ver acidez e basicidade, nucleofilicidade, eletrofilicidade, uma série de conceitos tem que aparecer na orgânica 1. Então, Isso eu acho mais importante, e eu bato na tecla disso com os meus alunos, Paulo, é que se você entender ácido e base, acabou o seu problema com o mecanismo racional, porque todo o resto é ácido e base, cara. é ácido base, exatamente. Então, assim, Você se você entender profundamente o que governa a teoria ácido-base, é fácil para você entender as outras coisas. Exatamente, exatamente. Tudo é ácido base, exceto as reações pericíclicas. Sim, é verdade. Você encontra um jeitinho de colocar. E nesse livro, versão nova, o que nós vamos oferecer bom, é aquela história toda lá, bem revisada, e vamos oferecer um material novo com dureza e moleza nas funções orgânicas, Legal. só na química inorgânica. E tem resultados muito interessantes que você pode seguir como guia também. Por que que dá aqui, não dá lá? E tudo. Mas uma série de coisas, quando você vai ver, você vai falar de ácido base, não é adição conjugada? Pois é, mas a adição conjugada depende. Então, é bem interessante. Eu acho que vai ser um livro útil. E os livros que eu vi em português, o cara bota ácido e ácido. É muito pobre. Quase é uma mina. É muito pobre isso. Né? Você tem uma profusão de aminas, então substâncias nitrogenadas na química orgânica. Meu Deus do céu. É um rico, né? Então, verdade. e especialmente os estudantes que gostam da área biológica, eles precisam do material desse tipo. Esse é um Sem ponto. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Paulo, só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. Eu tenho duas perguntas que para mim, são bastante importantes na nossa conversa. A primeira delas é sobre como que você vê a importância da multidisciplinaridade no desenvolvimento das suas linhas de pesquisa, porque você sempre foi um cara que esteve transitando ali na química, na farmacologia, na catálise. Como é que isso foi importante para você desenvolver o grupo que você tem hoje e para você olhar para trás e falar assim, cara, a gente conseguiu desenvolver uma linha super multidisciplinar e com diferentes ramificações. Como é que você vê essa questão? Olha, uma coisa perigosa quando as pessoas estão fazendo os trabalhos migrando para a área da medicinal, e às vezes elas têm a sensação que estão fazendo química medicinal, mas não estão, elas fizeram um conjunto de moléculas apenas, sem um critério, não tem que ser o quadro geral, mas há esse quadro também. Então, eu tinha a preocupação de mostrar para estavam introduzindo que quem entende estereoquímica entende de tudo. A interação macro-macro, micro-macro, é tudo igual à interação entre moléculas iguais que determina o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, tudo é numa mesma abordagem. Isso é uma coisa. Então, eu trabalhei muito com isso, sabe? E outra coisa, o cara mediu isso ou aquilo. Você não vai saber os meandres da medida da área biológica, mas a reação básica, coisa você tem obrigação de saber também, para não ficar, né, falando. E nisso a tua formação como farmacêutico ajuda, né? Que a Porra! farmácia é um curso muito multidisciplinar. Né? Exatamente. O Rodrigo, eu dei um curso de produtos naturais lá no IPPN durante 10 anos, quase 10, não, 8 anos, mais ou menos. Era um trio inusitado, porque era eu, Ângelo da Cunha Pinto e Walter Morse. A galera complementar um ao outro e o meu pedaço, que era a parte inicial do metabolismo primário, eu fazia uma discussão paralela, cara, da reação enzimática e a reação no laboratório. Que legal. Reação no laboratório. Para ir formando, cara, de ver como é que tu faz o carbônio na natureza. Pode botar hidróxido de sódio? Não. É melhor descarboxilar um carboxilato, tá?
e ia trabalhando isso, sabe? E você facilita o caminho. E depois, se É, a pessoa for interessada, ela corre atrás. você me lembrou agora, alguns anos atrás, eu dei uma disciplina na pós-graduação que era, que era muito parecido com isso. Eu falava sobre os mecanismos enzimáticos em sistemas biológicos, mostrando a química orgânica por trás desses mecanismos, né? Para mostrar para o cara que, cara, É é essa tudo puxada. SN2, adição a carbonila, não, assim, não tem nada muito diferente. E eu acho que isso ajuda É, muito o aluno de pós-graduação a ele entender o porquê que você conhecer esses conceitos te abre a mente para você é. entender coisas muito mais complexas, né? Eu não sei se tu conhece esse livro aqui. Sim, sim, eu tenho esse livro. É muito bom, né, É cara? muito bom, é Olha, muito bom. eu vivo olhando ele de novo. Ele é muito bom, esse livro. É muito bom. Eu acho, Rodrigo, isso que você está me dizendo que fez, é isso que a gente tem que fazer na interdisciplinaridade. A gente tem que aproximar, mas eu digo sempre assim: nunca suba uma escada começando pelo terceiro degrau. Sim. Tu vai machucar o pé, vai machucar a mão, você tem que ir no primeiro. Ah, professor, mas eu já sei isso, não faz mal, eu vou começar. Estou dando aula na pós, orgânica avançada, eu começo a um nível impressionantemente lá embaixo. É. E ainda consigo consertar coisinhas, sabe? Eu também gosto dessa abordagem, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer quando eu estou aqui no avançada após, é nivelar essa galera. Porque a gente chega com pessoas de níveis heterogêneos. Se você Exato, puxar muito lá em cima, você vai perder essa galera. E a intenção ex- não é essa. A intenção é você exato. trazer todo mundo junto com você. É óbvio que o cara tem que correr atrás, mas você precisa trazer o pessoal junto de você. Uma coisa que poderia ser interessante dos orgânicos, eu tenho falado isso lá no NPPN, e um ou outro se anima, porque fizemos um curso de nivelamento por muitos anos. Mas era um curso de nivelamento, o NPPN está dando um curso de nivelamento porque ele precisa para fazer Sim, esse crédito e tudo. Mas o que esse nivelamento que a gente dava era um mês e meio de métodos físicos e orgânica, não precisa ser nem tanto. Mas a gente passava pela química toda. Então, o cara, quando chega, agora eu estou sendo obrigado na química orgânica avançada, com delicadeza, para que não fique nenhum prurido, tem que descer a níveis impressionantes. Eu acho que por falta de base, porque a turma é heterogênea, né? Então, aí eu acho importante mostrar aos alunos que os conceitos que a gente estuda no livro, eles estão muito presentes no dia a dia. Eu gosto muito de mostrar sempre o exemplo dos alunos de você melhorar o exato, grupo de saída. O sistema biológico faz isso a todo segundo, né? todo Então, quando você segundo. faz a coenzima, o acetilcoenzima A, É, é você exato. melhorar o grupo de saída. E as pessoas, quando veem isso na aula de química orgânica, acham que você está inventando uma coisa que é só para deixar É, mais difícil, mas não. Isso você está vivo por causa de um grupo de saída melhor, porque senão você não estava metabolizando é. nada, né? E tu vê a nossa modulação, a gente não pode usar o cloreto, senão seríamos botando o HCl pelo nariz. E também não pode usar o éster, que ele serve, mas ele precisa de mais energia. Então faz o fosfato do ácido. O que é o fosfato? É um grupo abandonador intermediário. Aí você pode olhar, então precisa forçar essa visão de que tudo se correlaciona, né? Não, sem É que, dúvida, acho. na medida que você vê assim, né? Vai Não, eu ficando acho mais. fundamental, assim, eu acho, assim, eu acho que essa visão também que eu tenho foi, foi muito forjada pela faculdade de farmácia. Eu acho que a faculdade de farmácia te dá uma visão um pouco mais abrangente, e pelo menos na minha época ainda era uma faculdade de farmácia que tinha uma química orgânica forte. Pois Hoje, é, eles estão perdeu isso, né? espremendo. Eu acho que a sua filha fez farmácia, né? Eu acho que ela ainda pegou uma química orgânica um pouquinho maior,
mas a partir do ano que vem a química orgânica vai ser reduzida para algumas horas apenas Vou e vai te perder essa vertente, o que é uma pena. É um suicídio, Também acho. pô, a marcha enredar por uma coisa restrita dessa, eu acho errado. Fica muito generalista. No meu tempo, por exemplo, eu falei: "Eu não vou fazer análise clínica, eu não vou fazer essas disciplinas, essa e essa e essa e essa. Se eu quiser, eu vou pegar um livro para depois. Agora essa aqui eu quero". A minha turma foi a última a ter química terapêutica. Tinha no Caramba, currículo. caramba, Com a Terezinha Tomassini dava química terapêutica e depois Eliezer que colocou na. legal. E então perdemos, a farmácia perdeu um pouco desses laços, né. É, Hoje infelizmente. eu acho que a gente tem que falar com eles, sabe, entre os amigos, quem pode: "Vem cá galera, pô, não exagera, né, porque senão você não Daqui a pouco vai entende o ficar um curso de biológica, pô. não peguei a tua Daqui a fala. pouco vai virar um curso só de biológica, vai ter mais química. Pois é, exatamente, exatamente. O negócio a interdisciplinaridade não é apagar a outra, é Exatamente, estar exatamente. junto, né. É, antes da gente terminar, eu tenho mais uma questão que eu acho super importante. Eu queria que você é, contasse um pouco para a gente qual foi o momento mais desafiador da sua carreira. Que momento que você olhou e falou assim, cara, isso daqui vai ser difícil de fazer, a gente precisa entrar nessa determinada área, como é que a gente vai fazer isso? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Bom, eu vou escolher um deles que foi importante, e aí eu dou sequência numa outra coisa que eu queria colocar. Eh, Nos velhos tempos, os velhos amigos sempre a gente brincava muito entre si. Então o Ângelo falava assim: "Esses auxiliares quirais custam mais do que a molécula". Ele tinha razão no início. Então havia essa coisa, a quiralidade era uma coisa de sonhadores e tudo, e eu adoro a ciência científica e quando eu fiz ela, eu fiz com auxiliares quirais e na hora da catálise nós ganhamos aquele Pronex que eu te referi, Sim. e aí eu não voltava, não tinha jeito. Então, eu quando voltei para agora, já mais próximo da aposentadoria, eu disse: "Porra, eu quero fazer uma coisa com quiralidade para a química medicinal, barato, mostrando que tem reação que serve, tem reação que não serve, quiral, não quiral, catalítico, você tem que ver o processo, né". E eu fiz muita química de pterocarbanos e nós começamos a desenvolver a catálise para síntese de flavonoides em geral, pterocarbanos, flavanonas, outros flavonoides e tal. E hoje temos 2 projetos que estão em andamento, aonde nós estamos fazendo quimiotecas de pterocarpano quirais. Caramba, Quimioteca de isoflavononas quirais. E tudo usando a THDKR, como rutênio 2 e ácido fórmico, e clorometano água, eu já até comentei há um longo tempo contigo. Então, nós conseguimos sintetizar um pterocarpano da professora Cláudia Pessoa, lá do Ceará, onde ela tinha conseguido cento e poucos miligramas num piterocarpano muito ativo, que ela é muito promissor, de não sei quantos quilos de planta. Então a gente fez em 5 etapas, a partir do restorcinol, e fizemos um negócio para ela, 100% de o caramba. rendimento val 56% da síntese, com 7 etapas, muito pequenininhas, né. Eu falei: "Pô, essa síntese". Agora, eu sempre quando eu falo isso, eu brinco, eu lembro do Ângelo, essa síntese, eu ia dizer que vale a pena, porque o ligante é muito barato, é 2 mol por cento e tudo, então nós estamos, tentando
fazer com que a síntese assimétrica possa entrar naquela cirandinha dos que buscam produtos bioativos. E por que não? Você vê que nesse piterocarbono da Cláudia, o índice eudígeno dele com a molécula enantiomérica, em algumas células chega a 300, Rodrigo. Meu Deus. Esse é um negócio muito grande. E isso significa que, pô, se você usar o racemato, você está subestimando completamente o que você tem na mão, né? E Então, isso é eu quero. interessante porque não é uma abordagem muito comum na química medicinal, né, de uma maneira Não é. geral. A Não ideia é. é sempre tentar evitar essas transformações assimétricas para evitar o grau de complexidade, de separação e etc. E também outra coisa que a gente precisa considerar é que o grau de complexidade depende do químico sintético. Então, Sim. eu dei um curso uma vez e eu peguei um exemplo do Corey, já aposentando, ou aposentado, e ele fez uma na escala de 300 gramas, uma substância complexa, doidada, mas muitas etapas de tudo. E foi até o Eliezer, que tem muitos anos, olha só, Eliezer, o Core, ele gostava muito do Core. Olha a síntese que o cara fez para a indústria. É claro, se ele publicou, ele já deve ter saído desse para. Então eu falei, eu se fosse fazer isso, eu não chegava na terceira etapa, mas o cara fez essa síntese em 300 gramas. Então a gente também tem que forçar um pouco, mas é, o lance teria que ser fazer catálise, método Esse, e cada vez mais a organocatálise está com um bom desenvolvimento no Brasil, as reações com catálise de luz e tudo. Eu acho que a química orgânica tem dado sinais que ela se manterá na liderança da ciência química entre nós por um tempo ainda, nesse eu acho. nesse exemplo que você deu aí a respeito, vocês fizeram 100% de EE, você chegou a fazer o outro enantiômero também e medir a Sim, atividade? fizemos. E a Cláudia foi quando ela viu os índices eudísmicos, né? Fizemos. E agora todos os produtos da série a gente está fazendo par. Porque olha que troço gozado. Entre as homoisoflavononas, a configuração R no centro alfa é bom para o câncer. Se você tira a carbonila, ela é boa, não deixa o câncer se espalhar, né? Então ela tem um efeito assim de. Até me passou o nome agora do efeito. Então, aí há uma molécula muito parecida que não tem a carbolina e é quiral. Mas a quiralidade é o contrário. Então, se você trabalha com duas substâncias de quiralidade diferentes, esse é um dos projetos nossos, tentar juntá-lo, e talvez a gente Atacar consiga dois alvos de uma vez só. tacar dois ovos de uma vez só. Que legal. Eu acho que você não vai fazer coisas que são muito complexas e tudo, mas a catálise tem. E muitos catalisadores, eu também não vou fazer o catalisador, que eu nunca fiz, eu teria dificuldades. Tem que ser lá para Campinas e todo, eles gostam dessa coisa. Não, eu quero usar um catalisador, então tem 7 ou 8 catalisadores de rutênio pronto. Tem com ródio também, tem vídeo, mas de rutênio tem bastante. E isso facilita, né? Sem Pode dúvida nenhuma. trabalhar com ácido, vários meios assim, é uma coisa muito muito robusta, né? Então, se eu puder, ao sair, deixar um exemplo de não precisa ser totalmente evitado, pode servir de desafio, eu ficaria satisfeito. Legal. Legal. Paulo, assim, para a gente encerrar, que a gente já está aí com mais de uma hora já de conversa, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui conversando com você. Mas para a gente encerrar, qual é a mensagem que você poderia deixar para essa nova geração de pesquisadores na área aí de química orgânica? O que você poderia dar de conselho para eles
que estão começando a carreira? Olha, eu vou plagiar aqui o professor Jaime Rabi, porque nós tivemos uma conversa muito boa anteontem pela rede, e o Alcide, como diretor da instituição, está querendo entender um pouco como é que a gente tem que entrar nessa seara aí. Se você pode participar da reunião, que foi estávamos lá e ele participou, ele falou, olha, o que que vocês têm que fazer? Os novos têm que se tornar essenciais. E aí eu volto lá no sonho, mais delomito ou não. Isso não dá o pulo. Você tem que ser essencial. Você tem que fazer uma coisa que poucos fazem. Você é bom naquilo, tudo. E não tem como crescer se você não encarar dessa forma. É, o primeiro cara que teve isso entre os meus colegas foi o Ângelo, a gente chamava ele de Otinho, porque ele era o Otto Gottlieb novo, publicando adoidado e tudo, e assim o cara, ele me falava assim, muito mais maduro, o Paulo, eles me chamavam de Paulão, mano. Paulo, porra, tem que fazer a coisa, você tem que, até perdi uma palavra, usava mesmo, pô, tem que fazer a gente tem que encarar isso aí, tem que fazer as coisas que são necessárias de serem feitas e tudo. E isso que foi um grande químico de produtos naturais, também dava suas cacetadazinhas na síntese. Ele fez É, N. né? O professor Tados Antunes sempre me falava que a gente tinha que tratar como se fosse guerra de guerrilha. Você pula numa trincheira, dá 2 tiros e, pô, e vai buscar uma nova trincheira para você poder avançar. Ele falava para mim, falava assim, Rodrigo, eu fico no assunto até o primeiro chinês publicar. O primeiro chinês publicou, a gente troca de área, porque não dá para competir com os caras e a gente consegue ficar sempre inovando. É uma abordagem diferente, né? De você tentar fazer o máximo possível dentro daquilo que você tem competência para fazer, né? Perfeito. O Otávio foi uma pessoa que sempre me ensinou muito, sabe? Porque eu era mais novo, eu e ele eram os mais novos, né? E o Otávio tinha uma coisa que eu invejava muito, que ele tinha uma formação em matemática, fisicultura, ele vivia sempre me socorrendo com ele, né? E, por outro lado, ele gostava das coisas, da maneira como eu desconectava e tudo. Nós fizemos um projeto grande no PADCT, foi uma pessoa que estava maduro, foi uma pena. O Otávio é um grande, grande nome, mas deixou seu exemplo para É, nós, né? com certeza. Paulo, então, assim, gostaria novamente de te agradecer por você ter aceito o convite para estar aqui conversando com o nosso podcast. É sempre um prazer falar contigo, conversar, ouvir as histórias. Você é, claro que uma referência para a química orgânica, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. E, como eu te falei no off, esse podcast também é um pouco inspirado no que você já apresentou anteriormente, nas conversas que você gravou com grandes pesquisadores cariocas e brasileiros. Então, assim, a sua influência não está só na química, mas também está aqui na divulgação científica, se é que a gente pode chamar assim. Então, eu queria te agradecer imensamente e, e te agradecer mesmo por estar aqui e a gente poder ter essa conversa. Pô, Rodrigo, eu fico também bastante lisonjeado aí com o teu convite. Você, da nova geração, é uma pessoa que eu sempre segui, porque começou ali do lado, né? E eu fico muito contente de ver que as gerações estão, né? A cada nova geração vão acontecendo novas lideranças, e melhor ainda, em áreas um pouco diferentes, um Verdade. pouco, né? Então isso é muito, muito interessante mesmo. Eu acho que essa geração agora
Eu fecharia com um pedacinho da lista do Gonzaguinha, sabe? Eu acredito é na rapaziada. Eu, Que aos legal. 75, acredito é na rapaziada. Ah, que bom. Vocês está indo muito bem e eu tenho certeza que nós vamos alcançar níveis interessantes. No que eu puder ajudar, estou à disposição de qualquer Com coisa. certeza. Muito obrigado. Valeu, abraço.